E hoje aqui no programa Utilidade Pública a gente fala sobre depressão, os sintomas, a importância de procurar um profissional de saúde, logo nos alertas ali nos primeiros sintomas. Nosso bate-papo é com a doutora Marta Santana, que é psicóloga. A gente já reforçou no primeiro bloco, doutora, precisa investigar. Não dá para deixar esses sintomas irem se acumulando. Verdade. Não é possível conviver com uma pessoa que, de repente, tinha uma qualidade de vida, uma vida bastante ativa e deixa de praticar todas as coisas que ela normalmente fazia. Então, as coisas habituais deixam de fazer sentido para a vida daquela pessoa. Então, ela vai se desligando de muitas outras coisas, de atividades cotidianas, e chega um tempo que ela se desliga da vida. E aí é importantíssimo o apoio da família, quem está acompanhando essa entrevista, porque a família inteira acaba se envolvendo naquilo ali e sendo influenciado diretamente quando tem uma pessoa em depressão. Você imagine uma pessoa que tem pensamentos de inutilidade, sentimentos de culpa, sentimentos frequentes de fracasso. Então, a família toda acaba sendo envolvida tudo que a família faz, o sujeito pode entender como algo aversivo, como algo provocativo, como algo de desqualificação do sujeito. E o sujeito passa a ver aquela família, mas não como um apoio, mas como um ambiente aversivo. Então, a família precisa entender que ela não dá conta desse processo sozinha. Uma vez instalado o quadro depressivo, é preciso que, ponto 1, procurar ajuda médica. Um psiquiatra pode diagnosticar. Tentar levar o sujeito para algum processo terapêutico, e lá o terapeuta habilitado vai poder ajudar. Existe uma relação terapêutica que é bastante tranquila e segura quando há uma empatia. Algumas pessoas aceitam algum tipo de terapia, outras aceitam melhor outro tipo de terapia, mas chegando no consultório, o profissional habilitado vai saber o que fazer, vai poder ajudar. A família não vai dar conta disso tudo. A família é muito importante no processo, mas a família não vai dar conta disso. Então, precisa procurar ajuda médica, precisa procurar um profissional psicólogo para poder ajudar no processo de terapia, precisa ajudar nas atividades diárias dessa pessoa. É muito importante que a pessoa tenha algum tipo de atividade física. A família precisa restabelecer os vínculos afetivos importantes. Precisa fazer visitas, se são pessoas que vivem só dentro de casa, a família precisa fazer visitas, a família precisa convidar para algumas coisas, mesmo sendo difícil algumas vezes, porque a pessoa com depressão, ela se torna alguém difícil do convívio social, porque ela está sempre para baixo, ela está sempre reclamando, ela está sempre insatisfeita, mas isso é do quadro depressivo. A depressão impõe na cabeça do sujeito esses tipos de pensamento. Então, o sujeito está doente e está dando o tipo de resposta adequada que a doença exige. Então, o sujeito só sabe o quanto esteve doente quando ele fica melhor. Então, quando ele fica melhor, ele diz, realmente eu estive muito doente. Infelizmente, a sociedade ainda tem muito preconceito em relação a isso. Quando a terapia apenas não é suficiente, eu estou falando daquela terapia sem medicamentos, e aí entra a necessidade do medicamento. Então, nos quadros mais graves de depressão, que é a depressão maior, que é aquele quadro mais grave, onde a pessoa preenche praticamente quase todos os critérios para um diagnóstico de depressão, não há possibilidade de tratamento sem medicação. A medicação ajuda muito. Mesmo nos quadros moderados, quando o sujeito não tem muita facilidade de sair daquele comportamento mais depressivo. A medicação, hoje nós temos medicações assim bastante modernas, com menos efeitos colaterais. Então, a medicação ajuda muito na qualidade desse trabalho. Como nós conversamos antes, a depressão ela é um processo de ajuste, de cura do próprio corpo. Então, o corpo diminui as funções para que você consiga dar conta daquela doença. E aí, com a medicação, isso vai ser, esse índice de qualidade de vida ele vai ser aumentado. Ele vai ser melhorado nisso. O corpo desliga para que você encontre recursos e caminhos para se tratar, para se cuidar, para melhorar. Então, a medicação ela é fundamental em alguns quadros e é muito importante. Não tem problema de tomar medicação. O sujeito, às vezes, toma por um tempo maior, às vezes, toma por um período mais curto, não tem problema. A medicação ajuda muito, porque o corpo deixou de produzir alguns neurotransmissores muito importantes.
porque ele acreditou que você não precisava mais do hormônio da alegria, da vontade, do prazer. Então ele desacelera um pouco aquela energia para que você se recupere da sua tristeza ou do seu quadro mais crônico. Só que você não encontra estratégias para isso. Você não consegue se recuperar. Então a medicação faz essa função química até que você consiga adquirir novos comportamentos que você, com o tempo, pode até deixar a medicação. A gente está falando aí desde o início dessa entrevista, depressão muito relacionada à tristeza, muito relacionada àquela pessoa que está isolada, que fica ali trancada, que não quer mais fazer atividade física, mas aquelas pessoas que também vivem sorrindo, que também vivem de bem com a vida, elas não estão livres da depressão. De jeito nenhum. Porque a depressão, ela se instala num processo de estresse muito grande. Então, por você estar alegre e por estar numa vida bastante ativa, isso não quer dizer que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. E a depressão, ela aparece exatamente pela dificuldade de resolver algum conflito emocional. Então, quem está feliz também tem conflito emocional. Conflito emocional faz parte do cotidiano de cada um de nós. Faz parte da dinâmica de estar vivo. Então, não tem problema. Alegria, às vezes exagerada, também pode ser algum tipo de transtorno, né? Ou fuga de alguma dificuldade. Isso não quer dizer que todo mundo que seja alegre tem algum transtorno, não é verdade? Na verdade, nem todo mundo que seja triste ou calado demais tem depressão, nem todo mundo alegre demais de depressão. A gente está generalizando. O que a gente está trazendo aqui são sinais e a necessidade de investigar sempre, porque na dúvida o bom mesmo é interromper esse processo o mais cedo possível. Claro. E, assim, no trabalho do consultório, eu tenho visto que há uma melhora significativa, qualitativamente significativa na vida da pessoa. Então, a pessoa melhora muito com o tratamento da depressão, com o trabalho com a medicação e com o trabalho terapêutico. Então, elas têm quase que uma extinção dos sintomas depressivos. Isso não quer dizer que depois desse tratamento a depressão não volte. Não. Vai depender de como a pessoa vai lidar também com os sentimentos dali para frente. A TCC, que é a técnica que eu uso de trabalho, ela entende que são os pensamentos automáticos que geram na pessoa comportamentos e emoções negativas. Então, a TCC ela é psicoeducativa. Ela educa o sujeito, ele aprende ele aprende o que é o gatilho, o que causa depressão nele, o que causa tristeza, o que faz com que ele se comporte daquela determinada maneira. E aí ele começa a abortar esse sistema, ou esse esquema todo que o cérebro depressivo faz com que a pessoa tenha. A ideia é que a pessoa seja seu próprio terapeuta, que ela perceba quando as coisas já não estão do mesmo jeito. Ela já está mudando um pouco o humor, que as coisas, ela já não está se comportando do mesmo jeito, ela já está voltando para aqueles comportamentos depressivos. E aí ela volta para ressignificar ou reestruturar os pensamentos para poder não entrar no quadro depressivo maior. Redes sociais. A gente hoje vive num mundo moderno que esse tipo de mídia precisa acontecer, precisa existir e a gente precisa se adaptar a isso. Ao contrário do que se pensa, porque as pessoas dizem, por causa do WhatsApp, por causa do celular, as pessoas não se falam mais. Eu tenho 2 casos no consultório que a inserção dessas mídias ajudaram muito no processo. Então, elas passaram, aquelas pessoas que elas já não falavam mais, que elas já não conversavam mais, que elas não tinham contato há muito tempo, passaram a ter contato através desse tipo de mídia, do celular. Então, elas são chamadas para sair, as pessoas procuram saber onde elas estão. Facilita muito, na verdade, se bem utilizada. A mídia pode ajudar. Bem utilizada. Pois é, mas tudo tem um preço, né? Tem o lado bom e o lado ruim das coisas. E você pode fazer escolhas. As estratégias são exatamente viver uma vida melhor significa exatamente isso. Criar estratégias mesmo na situação de caos. A senhora falou agora há pouco da questão de que a depressão atinge crianças, adultos, idosos. São processos completamente distintos de tratamento. Sim, sim. Nós temos um tratamento específico para crianças. A senhora não atende crianças? Eu não atendo crianças nem adolescentes. Mas os comportamentos são diferentes, né? Porque existe uma fase do desenvolvimento no qual o sujeito está inserido que precisa ser levado em consideração.
Então, algumas coisas que são típicas da infância ou da adolescência costumam aparecer com mais intensidade quando há um quadro depressivo. Ou o contrário disso, um adolescente que teoricamente deveria ser bastante ativo, de ter grupos de amigos, de estar sempre se relacionando e de repente passa a não ter mais esse grupo de amigos, a se isolar, aquela personalidade mais agressiva, ele passa a discutir mais em casa com os pais. Então algumas coisas são esperadas para a adolescência, mas isso também pode ser um sinal de um quadro depressivo. Está incomodado. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, se existe um fator que desencadeia toda essa situação de incômodo, de mal-estar. Os adolescentes, eles costumam entrar em conflitos com os pais. Isso é muito normal na adolescência, mas até que ponto? Né? Então, os adultos, a depressão ela aparece mais, porque eles costumam relatar o que estão sentindo. Eles costumam descrever o que estão passando. Então, a criança e o adolescente aparece muito no comportamento, na emoção, naquele vigor de briga, de raiva, de confusão. Então, é diferente o observar da depressão no adulto e o observar na depressão no adolescente ou na criança. Ou seja, de uma forma geral, aí o que as pessoas precisam é diminuir um pouco a expectativa e avaliar a situação com mais tranquilidade, como a senhora trouxe agora. Todo adolescente tem mudança de comportamento. Será que é uma depressão ou não é típico mesmo ali da idade e do próprio temperamento daquele adolescente? Claro. É difícil, mas o que não dá é para deixar de investigar. Mais uma vez, a gente está tentando reforçar isso aqui, porque não adianta guardar aqueles sinais e aqueles sintomas e deixar que esses sintomas eles se acumulem. Isso mesmo. Colocar essas situações para debaixo do tapete só vai piorar. Depressão não é causa de vergonha, não é causa de incapacidade. Eu acho que tenho certeza que é doença e que precisa ser tratada. Depressão precisa de tratamento e hoje existem tratamentos específicos para a depressão. Assim como tantas outras doenças. Exatamente. Doutora Marta, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho da senhora. E as portas estão abertas. Esse é um assunto que a gente precisa discutir muitas e muitas vezes. Pois é. Eu só queria pedir, Dânia, para que as pessoas que se identificaram com algum tipo de coisa na fala que nós tivemos, que elas procurassem ajuda, conversassem com alguém que pode ajudar. Alguém sempre conhece alguém que conhece um profissional que pode ajudar. Não desanime, porque há uma expectativa muito grande, bastante alta na melhora dos sintomas. Isso tudo é doença, não tem nada a ver com você. Você não nasceu assim, você não nasceu com isso. Se não é seu, vamos tirar isso, vamos resolver isso. Isso tem jeito. Tem jeito e a gente torce para que todo mundo admita isso, busque um profissional de saúde e fique curado logo. Essa história de que depressão não tem cura não é verdade. De jeito nenhum. Esse sim é um grande mito quando a gente fala em depressão. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada mais uma vez. E o programa Utilidade Pública de hoje fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado amanhã, aqui na TV Aperipe, no mesmo horário, a partir das 13h30. Lembrando que a partir de agora, na sua TV digital, você sintoniza a TV Aperipe no canal 6. A gente se vê amanhã. Até lá. Oi, sou Yara Carnaúba, nutricionista do Divina Providência, e hoje a nossa dica vai ser sobre aquele chá que está famoso no meio da mulherada aí, que ajuda a perder aquela barriguinha. O chá de hibisco, você já ouviu falar? Esse chazinho aqui, ó, que a gente faz com a ajuda da flor do hibisco, ela já desidratada, simples e fácil de encontrar em qualquer lugar. Esse chá ele é bastante diurético, ajuda na perda de peso, ajuda no controle do colesterol, da pressão, no controle de açúcar, uma boa dica aí para o diabético, né? Simples, fácil e gostoso de fazer. Basta pegar 1 litro de água para 1 colher de sopa dessa folhinha desidratada. Você deixa ela de infusão e depois é só tomar ele quente ou gelado. Pode colocar uma canela, umas gotinhas de limão para deixar ele ainda mais termogênico. Lembrando que quem está grávida e as mamães ainda amamentando, nada de chá por enquanto. Tem um pouquinho mais de cafeína, por ser tão diurético, nada disso. E qualquer dúvida, procura um nutricionista para maiores esclarecimentos, tá joia? Essa foi a nossa dica de hoje aqui no Utilidade Pública. Até a próxima!